Caros alunos do segundo ano, esse aqui então é a resolução do vídeo que o professor está fazendo com vocês, no sentido de auxiliar vocês para a nossa próxima prova. Não é uma atitude que o professor sempre toma em véspera de prova, no sentido sempre de ajudar vocês a terem um melhor aproveitamento possível. Então vamos lá, pode ser que o vídeo fique um pouco longo, não tem problema, sala. É um vídeo para nós, não é para o público. O CO, o gás carbônico dissolvido em bebidas carbonatadas como refrigerante, é o responsável pela formação de espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço de uma garrafa com uma bebida carbonatada a 7 graus Celsius é igual a 24 ml. Então vamos lá, nós temos a temperatura, 7 graus Celsius, eu tenho meu volume de 24 ml. A pressão no interior da garrafa é de 2,8 vezes 10 a quinta Pascal. Então você tem a pressão Pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 joules mol vezes Kelvin. Então ele te dá, pessoal, que a constante universal dos gases mol vezes Kelvin. Só vou arrumar o R aqui, que ficou feinho o R. Ok, turminha? E que as temperaturas na escala Kelvin eu relaciono dessa forma, que esse aqui eu não vou copiar, pessoal, porque eu acredito que não haja necessidade, vocês estão careca de fazer isso aqui, tá legal? Beleza, porra. Como se trata de gases, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é, vou somar 273 aqui, porque essa temperatura, obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar com ela, pessoal, em Kelvin. Pronto. Uma outra preocupação que eu tenho também antes de qualquer coisa é lidar com esse volume aqui. Por que, professor, que o senhor tem essa preocupação? Por causa do meu R. Certo? O meu R está em Joule, mol vezes Kelvin. Então eu sou obrigado, pessoal, a trabalhar com isso aqui, ó, em metro cúbico. Entendeu, Sara? Tá? Por causa dessa constante aqui, ó, o professor é obrigado a trabalhar com volume em metro cúbico. Tá bom? Então vamos fazer isso de maneira bem tranquila e calma. O professor sabe, pessoal, que 1 litro ele equivale também a 1000 ml. Portanto, pessoal, se você tiver 24 ml, você vai ter o que, pessoal? X litro. Portanto, pessoal, meu X vai ser igual a 24 dividido por 1000. E isso daqui, pessoal, eu acredito que a maioria saiba. Vezes 10 a menos 3, o que, galera? Litro. Eu tenho uma relação, pessoal, que diz para mim que 1 litro, pessoal, ele equivale, turminha, a 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Portanto, se você tem, galera, 24 vezes 10 a menos 6, perdoe, pessoal, a menos 3 litros, você vai ter um volume X em metro cúbico. E o meu X será igual, pessoal, a 24 vezes 10, pessoal, a menos 3, vezes 10 a menos 3, professor. Portanto, o nosso volume, pessoal, ele será 24 vezes 10 a menos 6, o que, galera? Metro cúbico. Então, olha, turminha, o meu volume
24 a menos 6 metro cúbico. Beleza, turminha? Tá? Então esse, pessoal, é o primeiro passo mais importante no sentido de a gente acertar nossas equações. Agora o resto, pessoal, tá tudo certinho, tudo bonitinho. O professor pode partir para a resolução do problema. Obviamente, pessoal, vou ter que cair na equação de Clapeyron. Tá? Não tem como. Tá? E é isto que eu desejo do problema, pessoal. O número de mols, ó. Ah, entendi, professor. A nossa pressão, turminha, o problema dá para nós que ela vale 2,8 vezes 10 a quinta. O volume, conforme for calculado, pessoal, é 24 vezes 10 a menos 6. O meu N é o que eu desejo, pessoal. O meu R, pessoal, ele é 8. E 280. Tá certo, turminha? Ok. O teu professor, pessoal, vai pegar esses valores aqui e vou jogar aqui embaixo, tá bom? Eu vou repetir, ó. Então vai ficar 2,8 vezes 10 a quinta, vezes, pessoal, 24 vezes 10 a menos 6 é igual a N. Então, olha, pessoal, isso aqui vai ficar igual a quanto? Então, olha, pessoal, agora, turminha, ó, tá? Então, o professor está fazendo isso aqui, ó. Então, talvez o professor, por ter mais facilidade em matemática, eu prefiro fazer assim. Então, olha só, turminha, se você pegar, dividir 24 por 8, pessoal, você vai ter 3. Certo? Esqueça, turminha, a parte de potência. Logo, logo você resolve. Tá legal, turminha? Ok? Então, agora, eu já fiz uma coisa, agora o professor vai fazer outra coisa. Esse 2,8 vezes 10 a 5, eu posso escrever assim, pessoal, ó. 280 vezes 10. Como o professor aumentou duas casas, eu posso escrever como 10 o quê? A terceira, vezes 3 vezes 10 o que? A menos 6. Tá? E embaixo o teu professor tem o quê? Professor, ó, o que sobrou embaixo para mim foi 280, professor. E agora o que o professor consegue fazer? Ah, Latância, você consegue simplesmente, professor, cortar os 280, certo? E com isso nós temos quem, turminha? Nós temos o número de mol. Portanto, pessoal, o número de mol será igual, turminha, a 3 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 elevado à terceira. Portanto, o número de mols será igual a 3 vezes 10 a menos 3 mols. E essa é a resposta do problema, turminha. Cuja resposta é a resposta que está lá. É a resposta D de dado. Tá legal? Vamos então para o próximo exercício. Exercício número 2, pessoal, um exercício relativamente simples em relação ao que nós fizemos aí, o exercício número 1, tá bom? Ele te dá um gráfico, ele me dá, eu sempre olho primeiro, pessoal, a pressão em 10 a quinta pascal, o volume, pessoal, ele dá em metro cúbico. Opa, professor, então tá tudo ok, professor, não preciso mexer com unidade, tá? A certa massa de gás sofre uma transformação de x para y. Então, olha, turminha, estou indo de x
para Y. Certo, turminha? Tudo bem? Então, pessoal, eu tenho uma pressão inicial em X, um volume inicial em X e uma temperatura inicial em X. Eu vou para o estado Y, portanto, eu vou ter uma pressão final Y, um volume final Y e uma temperatura final. Tá? Olha só que informação embutida que ele dá para a gente, sala, né? E na verdade ele só está falando para você que a temperatura é constante. Sabendo que a energia interna do gás não variou durante a transformação, tá? Isso, pessoal, implicitamente ele está falando para você, ó. A temperatura é constante. E até pelo isoterma, né, pessoal? Isso aqui, o que que é, turminha? É um isoterma. Eu sei que a minha temperatura, e a gráfica é pressão versus volumes. Isso aqui, a temperatura é constante. Pronto, sala. Se a temperatura é constante, sala, eu posso cortar e cortar aqui, beleza? Tá, em X o volume, a pressão inicial é 4 vezes 10 à quinta. Então, o que que você pode fazer, sala? Você vai fazer, ó, 4 vezes 10 à quinta. E o volume, professor? O volume é Vx. Vai ser igual, sala. Em Y, a minha pressão é 0,5 vezes 10 à quinta. E a minha pressão, e o meu volume, sala, é 1,2. Tá. Então, o que o latente pode fazer? Professor, o senhor pode cortar aqui, ó, por 10 à quinta, professor. Tá legal? Ok, turminha. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a seguinte conta, pessoal. O volume Vx será igual. Pessoal, ó, 0,5 vezes 1,2, professor, dá 0,6. O 4 está multiplicando, passa para baixo, fazendo o quê, sala? Dividindo. E essa conta aqui, ela dá o quê, turminha? Tá. Professor, não sei fazer essa conta. Tem uma casinha depois da vírgula. Então o professor coloca aqui. Com isso, pessoal, o que você pode fazer? Bem, professor, então agora eu posso simplesmente cortar isso aqui, professor. Ok, quando você pode cortar isso aí, agora você vai fazer o quê? Isso aqui não cabe. Então, coloca um zero, pronto. Agora você pode cortar aqui, pode cortar aqui. Fica 1. 1, 4 para 2 dá o quê? O professor dá 2. Então, olha, turminha. Certo? Então, a continha é essa daqui, sabe? E a resposta é a resposta aí de elefante. Beleza? Vamos então para o próximo. Exercício 3, pessoal, é só você entender esse gráfico aqui, ó. Esse é um gráfico pressão versus temperatura, pessoal, portanto, você tem que o volume é constante. Primeira coisa, eu olhei o gráfico e eu determino como variam pressão e temperatura, né? Nós temos o quê? Que esse gráfico aqui ele vai representar para nós uma transformação isovolumétrica, ou seja, o volume é constante. Uma amostra de gás sofre uma transformação termodinâmica do estado A para o estado B. Então ainda, eu sei ainda aqui, ó, ocorre uma expansão. Estou indo do estado A para o estado B, né? Expansão não, pessoal, varia a pressão e temperatura, perdoe, o volume é constante, me perdoe, tira esse que eu falei. Eu estou indo do estado A para o estado B, representado pressão em função de temperatura, tá? Então, isso, pessoal, como varia a pressão e temperatura, o volume se mantém constante, eu posso dizer que ela é isométrica, isocórica ou isovolumétrica.
Entre as alternativas, assinale aquela que tiver melhor representa o gráfico pressão em função do volume. Querida sala, ó, pressão aqui, ó. Esse aqui o volume varia. Esse aqui a pressão é constante. E esse daqui, sala, ó, tá? Ó, esse daqui varia, o volume varia. Esse aqui, P, é constante, certo, turminha? Nossa, saiu feio pra caramba. Ó. O K é constante, tá bom? Ah, tudo bem, professor. Então aqui a pressão é constante. Agora olhe esse gráfico aqui, está lá. Ah, professor, aqui, ó. O volume é constante, professor. Então a resposta é a resposta aqui está lá. Tá. Tudo bem? Tá? E por que é C e não é... Por que é C, professor, e não é V, professor? Porque aqui nesse cara aqui, ó. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Ele está falando que está indo de B para A. E olha aqui, sala. Está indo aqui, ó. De A para B. E essa é a resposta certa. Entenderam por que é a C? Beleza? Ok, turminha. Então, podemos ir para o próximo exercício. Queridos alunos, esse exercício também exige um pouquinho de habilidade e conhecimento da parte de todos nós. Tá legal, turminha? Então, vamos lá. Analise o gráfico que apresenta a variação de pressão atmosférica em função da altitude. Sala, olha, aqui do lado vertical ou na direção vertical você vai ter a pressão, certo, turminha? E aqui você vai ter a altitude. Como que eu interpreto o gráfico, professor? Por exemplo, pessoal, ó, quando você tem a pressão de 1 atmosfera, pessoal, você está na altitude 0, você está ao nível do mar. Certo? Quando você está aqui, ó, você está ao nível do mar, tá? Se você tiver, pessoal, a uma pressão de 0,85, que é mais ou menos nesse ponto aqui, turminha, você estaria a 1.500 metros de altitude. Se você estivesse aqui, sala, você estaria, pessoal, sujeito a uma pressão de 0,75 atm, e você estaria mais ou menos, pessoal, a 2.500 metros de altitude, ok? Beleza pura. Sabe-se que a densidade do ar, a pressão de 1 atm, portanto, pessoal, a densidade do ar, a pressão atmosférica de quanto, turminha? De 1 atm, ela é, turminha, 1,30 kg por metro cúbico, certo? E é uma temperatura, pessoal, inicial na ordem, turminha, de 0 graus Celsius, que equivale o que, pessoal? A 273 Kelvin. Então, essa daqui, turminha, é a nossa situação inicial. Certo, turminha? Tá. Considerando que o ar se comporta como um gás ideal, a sua altitude, a sua densidade, ou seja, pessoal, agora eu vou trabalhar na situação final. Né? Qual é a densidade do ar? Quando a minha altitude for, pessoal, 3.500 pés ou metros, a uma temperatura, pessoal, de 0 graus Celsius, tá? E essa aqui é a minha situação aqui, turminha, final. Tá, professor, o que é a densidade? A densidade, pessoal, de qualquer substância, ela representa a relação, pessoal, entre a massa e o volume. Então, como que eu vou conseguir relacionar, professor, a densidade do ar?
Pela equação de Clapeyron, o que você tem, pessoal? Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Você tem pressão, volume, no lugar do mols é massa do gás dividido pela massa molar do gás, certo? Vezes R vezes T. Tá? Como que eu faço isso virar densidade? Você vai fazer simplesmente a seguinte coisa. Olha, querida, pressão é igual a massa, volume, vezes R vezes T. Você reparou que a tua densidade, ó, ela apareceu aqui, ó. Então, vamos isolar ela, entendeu? Vamos isolar ela. Portanto, professor, eu posso escrever que massa sobre volume, professor, é a mesma coisa, latência que R. Opa, perdoe, sala. É a mesma coisa que pressão, professor. Vezes massa molar, professor, dividido por R vezes T. Ah, entendi, professor. Eu consegui a densidade. Né? Isso aqui é igual a quem, pessoal? Igual a minha densidade. Ah, legal, professor. Então, eu vou estabelecer, pessoal, uma relação entre a densidade inicial e a densidade final. Certo, turminha? Então, o professor vai estabelecer essa relação aqui, ó, entre a densidade inicial, perdoa, pessoal, densidade final. Vou colocar aqui embaixo, pessoal. Dividido, pessoal, pela densidade inicial. Então, o que nós sabemos? Professor, ó, você já fez aqui, professor, ó. Fica a pressão final, a massa molar do gás, do ar, professor, dividido por R vezes T, professor. Aqui vai ficar a pressão inicial do gás, a massa molar do gás, a constante universal vezes a temperatura. Certo, sala? Ok, turminha. Então, isso aqui eu conservo a primeira. Conservo a primeira e inverto a segunda. Pessoal, como a temperatura, veja bem, é igual no inicial, no final, ela vai embora. O R também vai embora, certo, sala? Porque o R é igual. A massa molar do gás também é igual. Não muda ele. Massa molar não muda o ar. Tá? E você fica finalmente com o que, turminha? Você fica que a relação entre a densidade final, pessoal, e a densidade inicial, ela será igual a quem, pessoal? A pressão final dividida pela pressão inicial. Portanto, pessoal, a densidade é 3.500 metros, será igual à pressão final pela pressão inicial vezes a densidade inicial. E finalizando, né, pessoal, nós temos que a densidade final será, pessoal, a minha pressão inicial, final, ela é 0,65. Quando que o senhor obteve isso, professor? Olha só a sala. Quando eu tiver a 3.500 metros de altitude, sala, eu vou estar aqui, ó. É um inferno isso aqui, sala. Pronto, turminha, não vai ficar 100%. Então, ó. Ah, entendi, professor. Quer dizer, quando nós tivermos, professor, a 3.500 metros de altitude, a minha pressão, ela vai ser quanto, sala? Ah, entendi, professor.
Quando eu tiver 3.500 metros de altitude, a minha pressão vai ser 0,65. A minha pressão inicial, pessoal, ela é 1. E a densidade inicial do gás, quanto que é, pessoal? E isso daqui dá para nós o que, turminha? E é o que, pessoal? É a alternativa C. Tá legal, turminha? Ok, turminha. Espero que eu possa ter feito entender o exercício, tá bom? Vamos para o próximo salão. Queridos alunos, queridas alunas, em um gás ideal, considere as curvas de pressão, considere as curvas isotérmicas de pressão e volume e as curvas isobáricas de volume e temperatura. É correto afirmar que os gráficos... Olha, galera, a melhor coisa aqui para mim é colocar para vocês aqui um gráfico. Tá? Olha só, sala. Tudo bem? Com isso a gente pode fazer o quê? Bem, professor, então aqui, turminha, veja bem, ó. Isso daqui, ó, eu tenho pressão e temperatura, portanto, isso aqui é isobárica. Aqui eu tenho, pessoal, volume e temperatura, portanto, pessoal, aqui também seria o que? Seria na forma isobárica. Eu acho que eu não fui feliz com esse daqui, mas não tem problema, pessoal. Eu já dou um jeito aqui, já fique tranquilo. Isso aqui, pressão e volume, pessoal. Então aqui a minha temperatura é o que, pessoal? Ela é isotérmica. Certo, turminha? Tudo bem, ó? Então aqui, pessoal, não, pessoal, aqui não é isobárica, pessoal, perdoe, presta atenção no serviço, Toninho. Pressão e temperatura, Toninho, aqui é isovolumétrica, pessoal, perdoe, turminha. É isovolumétrica, né, Latância? Presta atenção no serviço, Lata. Varia, pessoal, pressão e temperatura. O meu V é o que, turminha? Constante. Aqui varia, pessoal, pressão e volume, pessoal. Aqui minha temperatura é o que? É constante, professor. Tá? Aqui varia, pessoal, volume e temperatura, pessoal. Aqui sim, né, Latância? Aqui é isobárica. Certo, turminha? Então aqui a minha pressão é o que, turminha? Constante. P e V são retas? P e V é reta? Não, pessoal, não é. E VT são hipérboles? Não, pessoal, não são, tá? Então aqui, pessoal, ó, P e V são todas hipérboles? Não, pessoal. PV são hipérboles? Sim, sala, ó. Ó. Certo, turminha? Então essa daqui, ó. Ok. V e T são retas, pessoal, ó. V e T são retas? Olha só a sala. Ah, professor, sim, professor. Tá? Então, turminha, essa daqui o que, turminha? Essa aqui, ok. Então a resposta o que, sala? É a resposta C. Tá legal, turminha? Beleza? Perdoe o erro ali, sala. Vamos lá. Vamos para a próxima. O exercício 7, pessoal, é uma interpretação de gráfico. Um estudante de física baseada na equação de estado dos gases ideais fez uma análise do comportamento das variáveis macroscópicas do estado do gás ideal durante um processo de expansão. Ao testar diferentes possibilidades, ele construiu um gráfico que ilustra o comportamento do gás em 5 processos de expansão diferentes.
Esse gráfico mostra o comportamento da temperatura do gás em função do volume ocupado. Então, veja bem, sala, é importante que você entenda que aqui é a tua temperatura e que aqui é o teu volume. Certo, sala? Beleza? Ok. Essa relação, em relação a essas 5 transformações, analise, tá? Turminha, ele fala para mim, turminha, que quando eu vou de A para B, ela é isotérmica. Olha, sala, quando eu vou de A para B, sala, ela não é isotérmica, pessoal. A temperatura está variando. Veja bem, ó, que o eixo vertical é a temperatura, tá? Então, a 1, pessoal, ela é falsa. Se ele falasse para mim, pessoal, de A para E, sim, aí a temperatura seria, entendeu? Aqui, sala, ó. Se ele falasse de A para E, ó, aqui seria isotérmica. Mas não, ele está falando quando é de A para B. Então, pessoal, a 1, eu digo que ela é falsa, pessoal. Tá bom? Ela é falsa. A transformação A para C é isobárica. Ok, Sara. Veja bem. Então, essa aqui eu posso apagar, senão vai ficar uma porcaria aqui, Sara. Quando eu vou de, ó, pessoal, de A para C, ó, varia temperatura e varia volume. Com isso, pessoal, a minha pressão ela é constante. Então, eu vou dizer, Sara, que a minha 2, pessoal, ela é o que, turminha? Ela é verdade, tá? Vamos analisar a proposição 3, pessoal. A pressão no estado E é igual à pressão no estado A. A pressão, pessoal, no estado a pressão no estado E é igual à pressão no estado A. Pessoal, isso aqui também é falso, certo, turminha? Tudo bem? Então aqui a temperatura não está variando, pessoal, então está variando pressão e volume. Entendeu a ideia? Certo? A temperatura aqui a temperatura aqui permanece constante, sabe? Mas veja bem, que o meu volume varia. Se o meu volume varia, então a minha pressão varia. Então é falsa, sabe? Tá legal, turminha? Ela é falsa. E vamos, pessoal, para a assertiva 4. A pressão no estado B é 1,25 vezes a pressão no estado A. Então vamos analisar, turminha, tá? Vamos analisar, tá? Pressão no estado A, a situação no estado A. Bem, professor, então vai ficar PA, VA, TA. Será igual, tá? A PB, VB, TB. Tá? Ok, Sara? Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui, turminha, nós podemos ter a seguinte coisa, galera. Não conhecemos a pressão nem em A e nem em B, pessoal, mas conhecemos alguns outros parâmetros aos quais vai nos ajudar, turminha, a resolver essa questão, tá bom? Então deixa só o professor colocar um implica aqui. Bem, professor, você não conhece a pressão A, então deixa aí. Mas o volume em A, turminha, quanto que é? Professor, é V0, professor. E a temperatura em A, quanto que é, Sala? Como que o senhor sabe, professor? Ó? Ah, entendi, professor. No estado é o A. Temperatura 0, V0 igual a 0. Certo, Sala? Vamos agora analisar aqui em B, Sala.
A pressão em B nós não sabemos, sala. Mas o volume, pessoal, eu venho aqui embaixo e eu sei, ele vale quanto? Professor, vale 2 V0, professor. E a minha temperatura vale quanto, sala? Ah, entendi, professor. Tudo bem, sala? Então vamos agora cortando um monte de coisa. O T0 com o T0 vai embora, sala. O V0 com o V0 vai embora. Tá legal, sala? São fatores comuns, tá bom? Ok. Então agora, turminha, ficou o quê? Professor, ficou que PA, professor, é igual, professor, a 2, 2 a PA 2PB, professor, dividido por 2,5, professor, tá? O que ele pede? A pressão no estado B, então eu tenho que isolar, tá? Então vai ficar o que, pessoal? Vai ficar aqui PB, ele será exatamente igual, pessoal, a 2,5 PA, dividido aqui, galera, por 2. Então, PB, pessoal, vai ser, ó, e essa resposta, e eu posso afirmar que ela é o que, turminha? Ela é verdadeira, professor. Então, a resposta, pessoal, a resposta é a resposta D de dado. Beleza, turminha? Tá bom? Ok, podemos ir para o próximo. Homens como Clapeyron, Boyle, Mariotti, Gay, Lussac, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo propriedades de gases. O comportamento de gases real se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, bem como para os gases contidos em grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás ideal, sob a pressão de 4 atm, é submetido a uma expansão a temperatura constante igual a 127 graus Celsius, e que o comportamento desse gás seja o de um gás ideal, conforme mostra o gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, a pressão exercida por ele será dada a constante universal dos gases, tá? Então veja bem, pessoal, a primeira coisa que eu vou olhar, como ele me deu a constante universal dos gases, a minha pressão, ela está em atm, portanto concorda com a constante universal dos gases utilizada. O meu volume está em litro, portanto concorda com isso aqui. Então beleza pura, tá legal, turminha? Eu tenho, pessoal, que o número de mols é 1. Eu tenho que a temperatura, pessoal, é 127. Opa, saiu muito feio. Que a temperatura, pessoal, é 127 graus Celsius. Portanto, isso aqui é 400 Kelvin. Certo? É só somar 273, tá legal, turminha? Então, eu quero saber o que, turminha? Qual é a pressão, tá? Quando o volume for o que, turminha? Aplicando a equação de Clapeyron, pessoal, pressão, volume, N, R vezes T, sala. A minha pressão será, pessoal, dividida pelo volume, sala, tá bom? Então, a minha pressão será 1 vezes, pessoal, 0,082. A minha pressão, pessoal, é 400.
E o meu volume, pessoal, ele é 32,8 litros. A minha pressão, pessoal, tá? Será igual a quanto, pessoal? Igual a 1 atm. Vamos, tá? Quando você multiplica 400 vezes 0,082, pessoal, vai dar exatamente quanto, Sala? Então, só porque o aluno não tenha dúvida, tá bom, turminha? Então, essa é a resposta do problema número 8 e a gente pode partir para o 9. Eu só esqueci, pessoal, de dizer que aqui é alternativa. É alternativa o que, Sala? Tá legal? É a alternativa C. Tá bom? Então vamos lá pro 9, pessoal. 9 também, ele é bem tranquilo, pessoal. Tá? Então, olha, turminha, considere as afirmações abaixo sobre o comportamento térmico dos gases. Volumes iguais, certo? Deixa eu só aumentar aqui, Sala. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante, de modo a sofrer a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente. Absolutamente verdade, Sala. Tá bom? Então, a 1, turminha, ela é verdadeira, Sala, tá bom? Volume de gases iguais na mesma temperatura inicial, quando pressão constante, tranquilamente, pessoal. Vamos ver a 2, Sala. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Também, pessoal, tá? E a terceira, Sala? Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura T e volume V diretamente proporcionais. Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura e volume diretamente proporcionais. É a lei, pessoal, a lei geral dos gases, né? Então, ó. Então, isso aqui é verdade. Tá legal, pessoal? Então, a alternativa, pessoal, é a alternativa aqui, galera. Alternativa aí, tá bom? Só reforçando a 2, né, pessoal? Volume de gases diferentes na mesma temperatura e pressão contém o mesmo número de moléculas. Pessoal, princípio de Avogadro. Tudo bem? Só para refrescar um pouco a memória. Esse é o princípio de Avogadro, então por isso que ela é verdadeira. Tá legal, turminha? Ok? Na 1 também, volume iguais de gases diferentes, também, pessoal, mantém a proporcionalidade entre as variáveis. E a terceira também, turminha, também baseada na lei geral dos gases, tá bom? Vamos então para o 9, pessoal. Querida Sala, não existe o desenho na lista original, o professor colocou a nível de esclarecimento e a nível de percepção. Considere 2 balões infláveis de propaganda fabricados com tecido de poliéster. Inextensível. Inextensível significa volume indeformável, volume constante, certo, Sala? Tudo bem? Um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente. O seu balão da esquerda ele tem uma lâmpada incandescente que dissipa muita energia por efeito Joule. Toda vez que você acende uma lâmpada incandescente, pessoal, essa lâmpada ela emite muito calor. Parte da energia dela, que era para ser energia radiante, se transforma em energia térmica, o que fez com que a lâmpada incandescente ela fosse retirada do mercado. E o outro com uma lâmpada LED de baixa dissipação se comparada com a incandescente. A gente, tá? Supondo que, após inflados com a mesma pressão, os balões sejam vedados e não tenham vazamento. Vamos considerar, pessoal, que esses 2 balões estejam sobre essas condições. É correto afirmar que,
Após as iluminações dos dois balões, o balão com lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor que a do balão de LED? Não, pessoal. Quanto maior o cartão, como é vedado, pessoal, vai aumentar a pressão no balão. As temperaturas dos balões se manterão iguais, tendo em vista que as pressões iniciais eram idênticas? Não, Sala. A lâmpada incandescente ela libera muito mais calor, então eu vou ter uma temperatura maior no incandescente do que no de LED. Se o balão com lâmpada incandescente terá sua temperatura menor? Não, pessoal. Então a única alternativa que não resta é a D. A lâmpada com a lâmpada terá uma pressão interna maior do que o que, turminha? Tá? Então a resposta aí, turminha, é a resposta aqui, ó. É a resposta D, tá bom? E a gente pode partir para o próximo exercício, sabe? Antes de viajar, o motorista calibrou os pneus do seu carro a uma pressão de 30 psi, quando a temperatura dos pneus era de 27 graus Celsius. Durante a viagem, após parar em um posto de gasolina, o motorista percebeu que os pneus estavam aquecidos. Ao conferir a calibragem, o motorista verificou que a pressão dos pneus era de 32 psi. Considerando a dilatação do pneu desprezível, o ar dentro dos pneus como um gás ideal, assinale a alternativa que melhor representa a temperatura mais próxima dos pneus também. Tá? Então vamos lá. Professor, vamos fazer, ó. P0, B0, T0, professor. Pressão, volume. Ele diz para mim, considerando a dilatação desprezível do ar, ou seja, pessoal, o volume ele é constante. Certo, galera? Tudo bem? Então vamos lá. Qual era a minha pressão inicial? Professor, a sua pressão inicial era 30, professor. A temperatura era 27 graus Celsius, professor. A temperatura é T0. Isso significa, pessoal, mais 273, que a temperatura inicial em Kelvin, quanto que era a sala? 300 Kelvin, professor. É igual, sala. Ele achou, pessoal, a pressão a 32 psi. Qual seria, pessoal, né, a temperatura dos pneus nesse instante aqui? Bem, sala, o professor pode fazer o que, pessoal? Posso cortar. E eu posso dizer o que, sala? Que a minha temperatura ela seria igual, pessoal, ó, a 30 vezes, pessoal, 32 dividido por quem? Por 3. Bem, professor, isso aqui é bem tranquilo, né, professor? A gente pode cortar aqui, vai dar 10, professor. E a temperatura seria na ordem de quanto, sala? 320 Kelvin. Daí você olha para o teu menu de resposta, sala, e você não acha nenhuma temperatura lá. Então você pode dizer que a temperatura seria o que, pessoal? Seria 320 menos, pessoal, 273. Isso dá, pessoal, que 320 Kelvin, pessoal, é exatamente 47 graus Celsius. E essa seria a resposta, pessoal, do teu problema, que é a resposta aqui. É a resposta C, 47. Legal lá, tá? Podemos ir pro 12, sabe? Sala, antes que eu esqueça, sala, o exercício 5, ele tá no lado. O professor foi resolver ele, tinha um problema de enunciado de coisa. Procurei no site, mantinha depois que o professor viu que existe uma errata. Então o professor anulou o exercício 5. 14 eu já fiz em sala de aula, não estou fazendo. Então é o que está na lista, pessoal, menos o exercício 5, tá bom? Então vamos lá. O exercício 12, sala, ele diz assim, ó. O volume inicial a 0,5 metros cúbicos, a temperatura 0 graus Celsius, a pressão P1. Certo, pessoal? Podemos afirmar que
Na pressão P2 igual a meio vezes P1 e T igual a 10 vezes T1, qual é o volume do gás em metro cúbico? Novamente, nessa sala, vamos fazer o quê? Professor, ó. Pressão inicial, volume inicial, professor. T0. Pressão. Bem, professor, a temperatura inicial ela continua P0, que é a nossa. Eu vou fazer em termos da apostila, tá, Sara? Em termos da apostila, não, em termos do enunciado. Então, ó. Bem, professor, o meu P1, o meu volume inicial 1, professor, é 0,5. A minha temperatura, professor, é 0 graus Celsius, portanto, é 7 turminha 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin. É igual, professor. A minha P2, professor, é 0,5. P1, professor. E o volume, portanto, pessoal, o volume 2 será igual a. E a minha temperatura T2, pessoal, é 10 vezes T1. Certo, pessoal? T1 é igual a 273, pessoal. Tá bom? Então vamos lá. P1 0,5. Olha, pessoal, tudo bem. Ó. Nesse 273, pessoal, é igual a T1. Fica mais fácil para eu cortar a sala. Aqui fica 0,5, pessoal, de P1. O volume é 2, sala, que eu não sei quanto que é. E aqui é 10 vezes, sala, T1. Ah, tá, professor, não entendi por que o senhor mudou. Certo, sala? O professor mudou aqui, ó. Acho que fica mais fácil de eu cortar a sala, porque, ó, sala. Ah, entendi. Professor, é a mesma coisa que o 0,5 aqui, tá? É a mesma coisa que quem, sala? Que o P1 aqui. Tá? Portanto, sala. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Fica sobre 10. Certo, pessoal? É igual a 1. Portanto, pessoal, V2 é igual a quanto por mim? É igual a 10 metro cúbico, pessoal. E a resposta, pessoal, a resposta é a resposta D. Tá legal também? Tá? 10 metros cúbicos, resposta D de dado. E podemos ir partir para o próximo. Vamos lá, falta 2 só, pessoal. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal a temperatura de 22 graus Celsius e a pressão de 2 atm. Condições iniciais, pessoal, ó. Volume inicial, professor. Temperatura inicial lá tá. Já aqui já faz o que, Sara? Ou seja, pessoal, 295 latência. Kelvin, certo, turminha? E a pressão inicial, né, sala? E a minha pressão inicial, professor, 2 Pascal. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa de modo que o seu ar seja comprimido a 1/3 do seu volume final. Então, meu volume final, turminha,
é o meu V0 dividido por 3, certo? Sem, contudo, a sua temperatura variar. Portanto, pessoal, a minha T final, 295 Kelvin. Nessas condições, determine em Pascal qual é a pressão final, sala. Bem, professor, aqui eu tenho as 3 variáveis. A gente pode usar, então, professor, P0, V0, T0. É igual, professor, a P vezes V vezes T. Pressão inicial, latência 2 Pascal. Volume, latência 150. Temperatura 295. Volume pressão inicial é o que eu quero, pressão final, né, pessoal, tá? Vezes, pessoal, V0 dividido por 3, dividido por 295, tá? Teu professor pode cortar, certo, pessoal, tá? Então, turminha, aqui vai ficar o que, sala? Vai ficar, turminha, deixa o professor fazer aqui. 300 P é igual, pessoal, a Pascal linha, vezes, pessoal, 150 por 3, certo, turminha? Tá? Portanto, pessoal, vai ficar aqui 300 dividido por 50 é igual a quê, pessoal? Tá? Portanto, pessoal, a minha pressão final, ela será 300 dividido por 50 igual a quê, pessoal? A 6 Pascal. Tá? E a resposta do exercício 13, pessoal, é a resposta C. Tá? Tá bom? Então, a pressão final, o professor colocou um linha aí só para diferença da inicial, era igual a quê, pessoal? A 6 Pascal. Beleza? E vamos para o último exercício, que é o 15, pessoal. O 14 o professor não pediu para vocês, não vai fazer. Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial I até um estado inicial F, segundo 2 processos distintos, o primeiro processo 1 e o processo 2, conforme ilustrado em figura a seguir. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. No processo 1, o gás sofre 2 transformações sucessivas, sendo a primeira, pessoal, ó, tudo bem? A primeira, turminha, aqui, ó, ele indo, pessoal, de 1, pessoal, opa, primeiro deixa ele ver, não, ele vai aqui, pessoal, ó. Processo 1 ele vai aqui e sobe aqui, certo? Sendo que na primeira, pessoal, tá? Ele vai sofrer uma transformação isobárica, certo, sala? Ó, tá vendo aqui, ó? A pressão é o que, pessoal? A pressão é constante, tá? Então aqui, ó, é isobárica, tá? E é isobárica, então aqui a gente vai escrever o que, sala? Se o professor escrever na mesma cor, que daí fica fácil do aluno, tá? E a segunda, pessoal, é uma transformação isovolumétrica, certo, Saló? Isovolumétrica, pessoal, ou isocórica, tá? Certo, Saló? Tudo bem? Então aqui, ó. Ela é isocórica. Tá, pessoal. A variação de energia no processo ΔU, pessoal,
tá? É menor do que no processo da... É menor, pessoal, menor não, perdoe-me. A variação de energia interna no processo 1, delta U1, é igual a variação, tá? É igual, pessoal, tudo bem, turminha? Certo? Ela não varia, Sala. Por quê, professor? Olha, Sala, para você não ter dúvida, eu tenho o estado inicial que é igual no processo 1, igual no processo 2. E eu tenho, pessoal, que aqui no final ele é igual, pessoal, tanto para o processo 1 quanto para o processo 2. Por isso, turminha, que a resposta aqui ela é igual. Os estados iniciais e finais do processo 1 e do processo 2 são iguais. Então, a gente pode dizer, turminha, que é o quê? Que é igual, professor. E a resposta, pessoal, a resposta é a resposta dele dado. Certo, Sal? Dele dado. Queridos alunos, com isso o professor termina a lista. Espero que ajude vocês a estudar um bom estudo. Um grande abraço. A gente vê em sala de aula.